bem-vindo! Tá no ar o Globo Esporte desta quarta-feira. E a gente começa o programa de hoje fazendo um giro pelos clubes aqui de São Paulo. Começando pelo Palmeiras. Ontem teve a primeira entrevista do Filipão no ano. E hoje foi dia de mais uma apresentação de jogador. Por isso a gente vai ao vivo pra lá para conversar com o Marco Aurélio Souza. Boa tarde pra você, Marco. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para o amigo ligado do nosso Globo Esporte. Hoje teve mais uma apresentação aqui. A apresentação do Zé Rafael. Ele foi apresentado na semana passada, né, naquele pacotão de 5 jogadores, mas falou hoje pela primeira vez como jogador do Palmeiras. É claro que falou muito sobre essa concorrência, já que aqui o plantel é muito bom, é vasto e ele vai ter que lutar muito para conseguir jogar como titular. Mas disse que está tranquilo. E o coração dele, Felipe, o coração dele é totalmente verde desde criancinha. Olha só o que ele disse sobre a família, para qual time a torcida dele torce. Eu era palmeirense desde moleque, né? Meu pai e meus avós são palmeirenses, então esse é mais um motivo para qual eu escolhi vir para cá. Acho que nunca tinha vazado essa informação, né, em nenhum clube que eu passei e justamente agora chega, né? Então não é para fazer média, não é para fazer nada, mas realmente quando eu era criança eu já era muito palmeirense. Ele disse que se tiver que lutar pela vaga do William Bigode, ok, ou no meio-campo também, ok. O que o Zé Rafael quer, Felipe, é jogar pelo Palmeiras. E ontem teve coletiva de Luiz Felipe Scolari, ele que está falando cada vez menos, né, desde o ano passado. Então, vale a pena conferir a reportagem do Felipe Brizola com a coletiva do Felipão. É bom o Felipão cochichar bem discretamente nesse começo de ano, porque o que não falta é gente para escutar o que ele tá pensando por enquanto. Quando a imprensa tem acesso a todo o treino, fica claro como tem gente por aqui. E tão raro quanto esse acesso é a presença dele numa entrevista em semanas de treinos. E veio com franqueza a Felipão. O Davidson tá mais calmo? Voltou mais calmo? Não, acho que não. Acho que não. Acho que a característica dele é aquilo ali. A gente vai ter que dar uma segurada nesse início, porque acho que ele vai aprendendo aos poucos, mas... Felipão é do tipo que prefere ver pra crer, e não tem ano novo que mude isso. O maior planejamento do fim do ano é: vou emagrecer, não sei o que, tudo mentira, ninguém faz isso. Ele só sonha que vai fazer isso aí e não faz. Se Felipão não gosta de falsas promessas de Réveillon, ele também não vai criar nenhuma expectativa enganosa nos seus jogadores em 2019. Ele inclusive já deixou claro que esse campo de trabalho é um local restrito a um número determinado de atletas. Tenho 35, não vou trabalhar com 35, os jogadores já sabem. O máximo que vou trabalhar é entre 28 e 30. E a direção também já sabe. Como o Palmeiras só estreia na Libertadores em março, esse começo de Paulista vai ser fundamental para quem quiser ficar. E algumas posições estão ainda mais congestionadas. Numa única imagem dá para ver que a oferta de meias é imensa. Johan Guerra, Lucas Lima, Zé Rafael, fora Scarpa, Moisés, Rafael Veiga. Vai sobrar. Eu tenho que analisar qual é o jogo que é importante para A, para B, características de quem sobrar. Sobrou. Para agradar Felipão, essa é a hora de mostrar todas as habilidades. Pois é, o Palmeiras anunciou o Zé Rafael hoje. Ontem o Corinthians anunciou oficialmente a contratação do meio equatoriano Sornosa, 24 anos, jogador que vem do Fluminense. E hoje apresentou também Sheik e Wilson. Foi ontem também. Eles vão fazer parte agora da diretoria de futebol do clube. Ir a um treino do Corinthians no começo dessa temporada é ver uma mistura de concentração, muito trabalho e tranquilidade. O clube está passando por uma transformação do comando técnico, que agora voltou a ser de Fábio Carille, a uma nova diretoria de futebol que trouxe reforços importantes. Emerson Sheik, a partir de agora, veste camisa social, mas não por isso, ele está mais sério. Mais velho primeiro. Cartola, né? Primeiro, boa tarde, boa tarde? Bom dia, né? Bom dia. Ou menos irônico. Acho que o Corinthians nos últimos 10 anos vem sendo a quinta, sexta força, zebra. Só que nos últimos 10 anos, a quarta, quinta, sexta força foi campeão da Libertadores, do mundo, 2 ou 3 brasileiros, 3 ou 4 paulistas, Recopa.
Tem mais? São tantos, esqueço. Ele é o novo coordenador de futebol do Corinthians e estará ao lado do ex-zagueiro Wilson, que será o gerente de futebol. Os dois vão dividir as funções que eram do Alessandro até o final do ano passado. E também ser um elo entre a diretoria, comissão técnica e jogadores. Também não esquecendo da base. O Wilson tem só 30 anos, o que é pouco para um jogador se aposentar. Mas uma lesão grave no joelho fez repensar a carreira. Minha lesão é uma lesão muito grave, muito séria, difícil, que depende muito de mim, conviver com dor. E isso era uma dor que me incomodava, tirava a minha paz. Bom, pro Emerson Sheik agora o momento é de dar exemplo, de cobrar quem faz parte do elenco do Corinthians. Justamente ele que, como jogador, colecionou alguns erros que irritariam qualquer dirigente. Sheik, aqui. Opa. Me permite uma provocação? Fica à vontade. Fica à vontade. Você ficou famoso por alguns atrasos quando era jogador. Agora que você é dirigente, como é que você vai lidar com essa situação? Ele vai controlar o relógio de ponto. Eu já imaginava que essa pergunta viesse parte de vocês. Antes da resposta, peraí, vale a gente lembrar o mais famoso dos atrasos, janeiro de 2012. O treino do Corinthians rolava normalmente quando um helicóptero pousou em um dos campos do centro de treinamento. Era o Sheik, atrasado mais de 30 minutos. Toda a minha história enquanto atleta, e principalmente esses erros que você citou, tudo isso serve agora. Porque eu vou chegar no atleta quando eu identificar ou achar que está cometendo algum erro e falar com propriedade. O Corinthians está mesmo passando por uma transformação e parte dela está nas ideias do dirigente Emerson Sheik. Uma pena que, por enquanto, seja difícil descobrir que ideias são essas. Pode ter certeza que já estou me sentindo extremamente útil e já fizemos algumas coisas. Mas eu não vou poder te falar. Sheik é bom de entrevista, né? O São Paulo, hein? Contratou, tem torcedor ansioso pra ver que time o Jardine vai colocar em campo, não é? Ontem, então, pela primeira vez, ele deu uma dica do que tá pensando sobre a escalação do time. Pré-temporada nos Estados Unidos, tem sim parque de diversões, tem montanha-russa. É medo não, mas um pouquinho de adrenalina. Foi show. Mas para o São Paulo, esse período fora do Brasil tem também um outro objetivo: acelerar a preparação. O time já estreia amanhã no torneio da Flórida. Apenas uma semana depois de iniciar os trabalhos em 2019, tem o primeiro teste no ano contra o Eintracht Frankfurt, sexto colocado do campeonato alemão. Por aqui serão 2 jogos duros. O segundo contra o Ajax da Holanda, que está classificado para o mata-mata da Liga dos Campeões. A gente vê como esses 2 jogos como muito valiosos para começar a colocar o ritmo de jogo na pele, na cabeça, na alma dos atletas, mas encarando também, obviamente, como 2 jogos que vão fazer parte de uma sequência de treinamentos até o final, até o início do Campeonato Paulista. O São Paulo não está muito preocupado com o resultado nessas 2 partidas. Quer aproveitar os jogos contra os adversários europeus para fazer testes. Como o São Paulo tem a pré-Libertadores, como ele antecipa um pouquinho a estreia na competição internacional, você enfrentar equipes do nível de um futebol alemão e de um futebol holandês eleva um pouquinho o nível de competitividade do elenco. Para uma Libertadores, eu acho que isso pode fazer toda a diferença. André Jardine já definiu que vai usar 2 times diferentes na mesma partida. Os titulares iniciam o jogo. No intervalo, ele muda os 11. A ideia é observar o máximo de atletas nesses 2 jogos aqui nos Estados Unidos. Amanhã, na estreia contra o Eintracht Frankfurt, um São Paulo versão 2019, já com algumas mudanças. 3 reforços entre os titulares. Thiago Volpe ganhou a vaga de Jean no gol. Hernanes vai ficar com função de armar o time. Ele entra no lugar do Nenê. No ataque, Pablo desbancou Diego Souza e vai formar o trio ofensivo com Everton e Elinho. Time diferente do ano passado. Que os altos e baixos do São Paulo, agora em 2019, fique só na montanha-russa.
pouquinho de mercado, o Flamengo anunciou a contratação do Arrascaeta, uruguaio, a maior transação da história entre clubes brasileiros. O Cruzeiro vai receber algo em torno de 55 milhões de reais, o total da transação algo em torno de 70 milhões de reais. Quem também está chegando no Flamengo é o Gabigol, nosso presidente, olha lá, o Mauro Naves, pegou o mesmo voo do Gabigol, indo para o Rio de Janeiro. Nosso presidente vai participar do Seleção Sport TV. O Gabigol estava se apresentando ao Flamengo. Hoje ele se apresenta, faz exames médicos, assina contrato e, segundo o Mauro, quer treinar. Tá aí você vendo as imagens da chegada do Gabigol ao Rio de Janeiro. Reforço, então, pro rubro-negro carioca nessa temporada de 2019, uma contratação por empréstimo. O Santos sem o Gabigol, lá aos poucos o pessoal vai se acostumando ao jeitão de Jorge Sampaoli. Só que a gente já percebeu que o cara é um cara que treina muito, mas sorri muito pouco. Uma semana sob comando de Jorge Sampaoli e o jeitão do treinador tá cada vez mais conhecido por aqui. A gente veio pro treino do Santos com uma missão: tentar um flagra do técnico argentino sorrindo. Nem que seja um sorrisinho, vai, Sampaoli? Não tá fácil não. E nós não tiramos a lente dele. Já viu o Sampaoli sorrindo? Agora tu me pegou, acho que não, ainda não. Acho que ainda não consegui ver ele sorrindo não. Mas ele é um cara tranquilo, procura explicar bem pra gente, né? Tá sempre ali atencioso com qualquer dúvida que a gente tem. Mas sorrindo ainda, acho que eu não vi ele ainda não. Papo sério mesmo, em particular com o goleiro Vanderlei. Esse pode ser o time titular do Santos, pelo menos pro amistoso contra o Corinthians no domingo. Acho que vai ser um grande teste, assim, um bom amistoso para quem for assistir, né? E para nós é um teste assim bom para começar a temporada. Os rivais contrataram nesse início de temporada, o que ainda não aconteceu por aqui. Nem por isso os jogadores acham que o Santos chega menos competitivo. A minha opinião é que hoje não, a gente não é a quarta força. É qual força? A primeira. Bom, quanto ao sorriso do treinador, o que conseguimos foi isso aí. Mas dá pra melhorar, né? Acho que a vitória, acho que ele abre um sorriso, né? Por enquanto tá tímido, né? Hora da copinha aqui no Globo Esporte. Ontem teve um lance feio e uma lesão grave de um jogador do Corinthians. Dá uma olhadinha. Atenção, alerta para imagens fortes. 42 do primeiro tempo. Depois de uma dividida com o goleiro João Vitor, o meia Fecim levou a pior. Olha o desespero dos companheiros. O jogador fraturou a perna e saiu de ambulância aplaudido. Apoio não vai faltar para a recuperação do Fecim. Nós, a família Ituano, desejamos uma boa recuperação para o atleta Fecim. Força Fecim! Força Fecim! Em campo, sob os olhares de Fábio Carilli, o Corinthians empatou com o Ituano por 2-2 e se classificou em primeiro lugar no grupo. A promessa dos jogadores agora é correr por Fecim. E agora, mais do que nunca, a gente tem que correr pelo Fecim, né? Dar a vida pelo cara, porque o cara é trabalhador, disciplinado, é um cara querido pelo grupo. Pois é, o Fecim passou por cirurgia. Hoje pela manhã vai ficar 6 meses afastado do futebol. Boa sorte ao Fecim. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais aqui no Globo Esporte. Não saia daí, até já. Sacar exige concentração, um jeito certo de bater na bola e força para passá-la para o outro lado. Às vezes o saque sai na direção errada, ou se usa muita força, acontece. Mas a Carla do Fluminense essa exagerou. Sacou tão forte que a bola bateu na parede atrás do fundo da quadra adversária e voltou para o lado dela. O Fluminense da Carla, sexto colocado da Superliga, teve a missão difícil de enfrentar o Minas vice-líder. Não conseguiu furar os bloqueios da Maiane, nem segurar a Bruna Honório e a Gabi. Pra Gabi, na paralela, bola boa, final de jogo! Vitória do Minas, 3-7-1!
Superliga com 9 jogos e 9 vitórias. O Ronaldinho Gaúcho colocou os pés na calçada da fama do Maracanã. Encontro de gaúchos. No dia em que Ronaldinho transformou estádio em sambódromo, a bateria deu ritmo para Ronaldinho imortalizar os pés na calçada da fama. E ele colocou o dedo no Maracanã. Depois sentou e pisou num molde que será digitalizado. Até porque o repórter Marcos Uchoa mostrou no Jornal Nacional que pelo menos 31 placas estão desaparecidas. As pegadas de vários craques parecem ter desaparecido. Algumas de ídolos que já morreram, como Ademir Menezes, Newton Santos e Sócrates. O que é certo que não vai se perder, por enquanto, é a memória de brasileiros e estrangeiros que compartilharam o momento com Ronaldinho. Primeira entrevista de Ronaldinho Gaúcho, depois de ter colocado os pés na calçada da fama do Maracanã. Os pés para o futuro levaram Ronaldinho ao passado. Vem as lembranças da época de futebol de salão, de criança, vem época de infantil, juvenil. Os pés, agora com 38 anos de idade, fizeram Ronaldinho experimentar uma nova sensação de alegria. Tudo que a gente faz na vida, a gente faz pensando na família, né, em deixar um legado. E o que aconteceu hoje é maravilhoso, que eu sei que meus bisnetos, né, vão poder ver, né, e ver que eu fiz um pouco da história do futebol. E nessa história toda que você fez, você não tem saudade, não tem vontade de jogar como antes? Ainda não bateu essa saudade toda, né? Acho que faz pouco tempo, sempre participando de uma pelada aqui, outra ali. Então isso faz com que, né, mate um pouco a saudade. Saudade tem os torcedores. Do futebol arte de Ronaldinho no Barcelona, quando foi escolhido 2 vezes o melhor jogador do mundo. Saudade de Ronaldinho quer que as crianças transformem em sonho. Sonho em ser jogador que se dedique, né, ao máximo, porque é maravilhoso, né? É um caminho muito difícil, poucos conseguem chegar a ser profissional de futebol, mas vale a pena todo esforço, porque é uma carreira maravilhosa. Podia ter durado mais a carreira do Ronaldinho, né? Foi um craque. É isso, pessoal. O Globo Esporte tá ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta, hein? Boa tarde pra você. Boa quarta-feira.